A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente no nosso devocional, alegres, felizes, porque estamos vivendo um momento muito especial, a semana da Páscoa, né? Que nós sabemos que a Páscoa é muito importante para nós cristãos. E é neste espírito de festa, de alegria, é que nós estamos aqui, neste devocional, e eu tenho certeza que a alegria do Senhor vai contagiar o teu coração. Amém? Glórias a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, a paz que excede todo entendimento. Não importa o que estejamos passando, não importa o que estamos vivendo, o importante é que nós temos a paz do Senhor. E esta paz, ela veio através de Jesus Cristo, que morrendo naquela cruz, nos ofereceu a salvação, a paz, a alegria de viver, porque vivemos em Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Terceiro dia ele ressuscitou e nos deixou a promessa que ressuscitaremos também. Estaremos, Senhor, com o Senhor nos altos, estaremos com o Senhor, ceando com o Senhor naquele grande dia, onde o Senhor nos arrebatará, levará a sua igreja. E isso é motivo de muita esperança, muita alegria, irmãos. Aqui podemos ser peregrinos, mas lá seremos eternamente. Oh, aleluia, glórias a Deus. Estaremos eternamente com o Senhor e toda lágrima o Senhor enxugará e só alegria, só júbilo e louvor. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Amém? Então nós estamos aí na festa da Páscoa, no Pessah, né? O Pessah é uma festa muito especial, tanto para o povo israelita como para o povo cristão. Aleluia, glórias a Deus. Então, nós ontem falamos, né, a importância da Páscoa, o que significa Páscoa, e nós vamos continuar aqui, prosseguindo e estudando aqui um pouquinho desta festa, um pouquinho desta passagem maravilhosa que fica lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Aleluia, glórias a Deus, do 1 ao 12. Amém? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme a que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, nas vergas das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Que coisa gloriosa, né? Deus manifestando, falando a Moisés como ele queria e instituindo o Pêssar, instituindo a Páscoa em nossas vidas. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Por isso que é tão importante a Páscoa para o cristão, para aquele que tem o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Elias. Aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. É maravilhoso, né, irmã? Só de pronunciar isso, a gente já enche a nossa alma de alegria, de gozo. Aleluia, glória a Deus. Então é necessário que nós venhamos entender o que é a Páscoa, o que é o Pessar. O Pessar é quando Jesus, né? Quando recebemos Jesus, né? Como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, os nossos pecados, eles são perdoados. Então, nós somos salvos. E isso não vai mudar. Aleluia, glórias a Deus. Somos perdoados dos nossos pecados e somos salvos. Glória a Deus. Mas, para desenvolver esta salvação, nós não somos pessoas estáticas, pessoas paradas, pessoas que não crescem. Nós somos pessoas que precisamos desenvolver a nossa salvação. Então, quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós andamos de glória em glória, de glória em glória, conhecendo e prosseguindo em conhecer esse Deus tão maravilhoso que nos salvou. Então, para que isso aconteça, nós temos aí que nos aprofundar um pouquinho mais, deixar de ficar no raso, né? Como se diz, e nos aprofundar mais na palavra, conhecer mais os simbolismos de Deus, os desígnios de Deus para as nossas vidas. Então, para que isso aconteça, nós temos que também conhecer um pouquinho da Páscoa, do Pessar. Amém? E nós podemos ver alguns paralelos que a gente pode definir que o Pessar, a Páscoa, lá do Egito, de Êxodo, que nós acabamos de ler, tem tudo a ver com a nossa Páscoa, com a Páscoa do cristianismo. Porque, na verdade, o Senhor Deus, ele constituiu o Pessar, ele constituiu a Páscoa para os israelitas, para o povo que ele escolheu, para as promessas dele. E através de Cristo Jesus, da morte de Jesus na cruz, da ressurreição ao terceiro dia, ele nos uniu a Israel com a remissão dos nossos pecados, o sangue que nos traz a paz, o sangue vertido que nos lava, nos limpa de todo pecado. E através do sangue de Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros junto a Israel. As promessas que eram para Israel passou para nós, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus
e que Jesus Cristo é o Senhor, que aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida, as promessas que eram feitas para Israel através da Páscoa recai sobre as nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. E nós podemos ver alguns paralelos que nos provam o quanto a Páscoa, o Pessá de Israel, do Êxodo, do capítulo 12, tem a ver com a Páscoa que nós celebramos, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós começamos aqui, o povo de Israel, ele foi retirado do Egito. Nós sabemos aí que através da instituição da Páscoa, quando ele fere os primogênitos, Deus fere os primogênitos, ele dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem para que ferissem os primogênitos dos egípcios. Ali, Faraó libera o povo para sair. E quando o povo de Deus, o povo de Israel, ele sai do Egito, na saída ele persegue o povo de Israel, o povo de Deus. E não é diferente com Jesus, né? Nós sabemos que Jesus também foi chamado do Egito. Jesus também teve que fugir do Egito. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos também a morte dos primogênitos. Quando os israelitas passam nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, pulando, saltando, aqueles que eram israelitas colocavam o sangue, aqueles que não eram israelitas eram egípcios. Então, Deus vai e visita ali através de um espírito, né? Um espírito, uma potestade maligna ao comando do nosso Deus, porque eles estão a comando do nosso Deus. Nenhuma folha cai se não for a permissão de nosso Senhor, do nosso Deus. Tudo ele tem o controle. Então ele manda ali aquela potestade na casa dos egípcios e mata todos os primogênitos egípcios, tanto os animais, tanto os homens, os primogênitos homens, todos foram mortos naquela noite, meia-noite. Aleluia, glória a Deus. E não foi diferente com Jesus. Quando Jesus nasce, os primogênitos são mortos. Todos os primogênitos são mortos. Então nós vamos vendo aí paralelos entre a Páscoa e a Páscoa do cristianismo. Amém? 40 dias de peregrinação. Foram 40 dias de peregrinação que Jesus Cristo fez. Aleluia, glória a Deus. Não foi diferente com Israel. Israel era para ficar na peregrinação durante 40 dias e acabou ficando 40 anos, 40 também. Aleluia, glória a Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus. Então Jesus, ele traz o quê? Ele traz a remissão. Ele traz a redenção. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é hoje o nosso Cordeiro.
E não foi diferente lá na instituição da Páscoa que nós lemos aqui agora do capítulo 12 de Êxodo. Deus, ele manda sacrificar um cordeiro. As famílias sacrificarem cordeiro. E no 14º dia, à meia-noite, ele passa com a morte para os primogênitos. Mas como se deu isso? Ele manda ser colocado nos umbrais o sangue. Aqueles que forem egípcios, o sangue. Aqueles que forem israelita, o sangue. Aqueles que foram egípcios, eles pulavam. E eu fico me perguntando, né? Será que Deus não sabia quem eram os egípcios e quem eram os israelitas? É claro que ele sabia, mas foi uma simbologia. E nós podemos ver isso, olha, no versículo 13, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 13, ó. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Então, aqueles que tivessem com sangue nos umbrais, o destruidor não passaria. Mas aqueles que estivessem sem o sinal do sangue, o destruidor destruiria. Aleluia, glória a Deus. Então, eu creio que Deus sabia quem eram os hebreus, quem eram os egípcios, mas nós precisávamos dessa simbologia. Nós precisávamos passar o sangue nas portas, para que pudesse ficar a simbologia do Cordeiro Pascual, do Cordeiro de Jesus, que era Jesus. Aleluia. Deus ali, ele está já instituindo, através do Pásser, através da Páscoa, ele está instituindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. E nós podemos ver um pilar muito forte, que eu acho que é um dos mais fortes, que nós podemos nos evidenciar, né? Que é a forma que ele tratou Israel e que nos trata. Israel, ele era um povo escravizado ali no Egito por Faraó. E ele ficou ali durante 430 anos escravizado. Mas agora, através da Páscoa, através da misericórdia e do amor de Deus por esse povo, ele livra Israel. Ele coloca Israel livre para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a mesma coisa se passou conosco. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos dos vícios. Nós éramos escravos das doenças, das enfermidades. Nós éramos escravos de muitas coisas ruins. Nós vivíamos sobre o jugo do mal, assim como o povo de Israel. E o Senhor Jesus veio, se fez cordeiro, imolou o seu sangue ali, foi imolado o seu sangue, vertido sobre aquele madeiro, para que nós hoje fôssemos livres. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele confirma a Páscoa dos israelitas. Ele não veio
para anular a lei. Ele veio para confirmar. Aleluia, glórias a Deus. E nós podemos ver isso através da graça, como quando estamos cheios do Espírito Santo, quando estamos cheios da graça do Senhor, cheios, transbordando a glória, a manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós cumprimos a lei. Ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. E através do sangue precioso de Jesus, através da promessa do Consolador, nós temos condição de cumprir a lei, porque para nós não é nenhum jugo pesado. Para nós é um jugo suave. O jugo do Senhor é leve. Não cometer o pecado, não obstruir a lei, não transgredir a lei, para nós é algo simples. É algo simples, porque estamos tão cheios da presença de Deus, estamos tão alegres com o Senhor, que o pecado para nós não faz parte mais da nossa vida. Eu comparo a graça a uma pessoa que não bebe. E nós sabemos que as nossas autoridades, ele instituiu a lei seca. Ele instituiu que se a pessoa beber, ela não deve dirigir. E se for dirigir, ela está sujeita a penalidade. Então, para a pessoa que bebe, esta lei, ela é muito difícil de cumprir, ela é dura. E muitas das vezes, as pessoas elas caem no bafômetro e elas são penalizadas por causa disso. Mas para as pessoas que não bebem, não faz diferença. Elas não bebem. Então, ela sai com o carro dela a qualquer hora, em qualquer instante, porque nada pode interferir na sua locomoção com o seu carro. Ela está livre de qualquer penalidade. E assim é a graça. Quando estamos cheios da graça, quando estamos cheios do Espírito Santo, pecar não faz parte da nossa vida. O pecado é algo que não nos constrange, não nos atrapalha em nossa vida, não tem nenhuma, não faz sentido na nossa vida o pecado. Amém? Então foi isso que a Páscoa trouxe para a nossa vida. Trouxe a remissão dos nossos pecados, a inclusão nas promessas que tinha Israel, nos tornando co-herdeiros junto a Israel da salvação, das promessas de Israel. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos a Páscoa inserida ali no capítulo 12 de Êxodo, nós podemos confirmar a Páscoa de Êxodo capítulo 12 com a Páscoa que nós vivemos hoje. Amém? Glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos, ó Deus, entender, que nós possamos, meu Deus, instituir dentro de nós a Páscoa verdadeira, reverenciar o sacrifício de Jesus na cruz. Meu Pai, tira de nós, Senhor, todo o misticismo, todos os sofismas,
tudo aquilo que envolve a Páscoa do Senhor, para que possamos verdadeiramente adorá-lo, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente, meu Pai, usufruir desta liberdade que o Senhor nos dá para te adorar através de Cristo Jesus. Nós nos congratulamos, nós nos unimos, Pai, aos nossos irmãos israelitas nesta manhã, para estarmos aqui festejando essa festa tão especial para nós, tão significativa, Pai. E que nós possamos, meu Pai, levar a sério a Páscoa, tirar tudo aquilo, meu Pai, que possa desonrar, que possa, meu Deus e meu Pai, entristecer o Senhor, e que possamos dar honra a quem tem honra nesta festa, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Eu não sei o que ela está passando, eu não sei o que ele está passando, mas eu creio, Pai. Eu creio que nesta manhã o Senhor vai deixar uma bênção maravilhosa. O Senhor já colocou, meu Pai, sobre os umbrais das portas dos meus irmãos, Pai, a proteção, a guarda. O Senhor vai retirá-los, Pai, deste sofrimento. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel, o Senhor vai fazer com a nossa vida, tirando, Senhor, toda a opressão de Faraó, toda a opressão dos problemas, das circunstâncias, das situações. E que nós possamos cantar, assim como Miriam cantou, que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, a saúde, a paz, a alegria, o temor, o tremor, o conhecimento, o discernimento, o entendimento, a sabedoria. Eu profetizo sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, a provisão, papai. Alabashurianda laira banai demanto e decobanar surianda laira bachai. Harmonia no lar, no casamento. Ô papai, seja lá o que for, meu pai, que está, Senhor, tirando esta paz da vida dos meus irmãos, que o Senhor venha colocar a tua paz, que excede todo o entendimento, e que eles possam ver esses problemas, essas situações com os olhos através da fé, e em nome de Jesus alcançar o milagre, porque aonde o Senhor está, há milagre. Confirma, Senhor, confirma, papai querido, papai santo, a vocação do meu irmão, da minha irmã. Senhor, confirma, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, este devocional, esta consagração, papai, para a honra, para a glória, para louvor, para a adoração do teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Senhor, através deste vídeo, que muitas almas sejam alcançadas, que muitas vidas, que os meus irmãos recebam a vitória. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então só nos resta louvar, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos louvar o hino 235 da harpa cristã. Aleluia! Aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou. Liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou.
Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, de Cristo com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera coroa, ao qual seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Eu sei que um dia a beleza do grande rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, aleluia, Senhor, ao qual os seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Aleluia! Glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Amanhã estaremos aqui para festejar. Se prepara, meu irmão, se prepara, minha irmã, para nós estarmos aqui nesse vídeo festejando a Páscoa, o Pásser. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. E amanhã estaremos aqui, se assim Deus permitir. Amém? Glória a Deus.